Imagine supervisionar um sistema de defesa antimísseis em um dia calmo e ensolarado de primavera, quando todos os alarmes da base disparam juntos. Você olha para a tela à sua frente e ela detecta não 1, não 10, nem mesmo 20, mas 30 mísseis vindo em alta velocidade da atmosfera em direção à sua base. Tempo até o impacto? 30 segundos. Tempo tão curto que nem dá para lançar mísseis interceptadores. Assim funcionará o futuro míssil hipersônico da Força Aérea dos Estados Unidos, o AGM-183A, também conhecido como Arma de Resposta Rápida Lançada do Ar ou simplesmente Flecha, está em desenvolvimento há meio década. Então, após resultados de testes terríveis, ele foi cancelado e esquecido até um ano atrás, quando a Força Aérea decidiu tirá-lo da prateleira, tirar o pó, finalizá-lo e colocá-lo em operação. Isso fez com que todos ficassem se perguntando: que tipo de trunfo esse projeto de arma fracassado tem na manga para convencer a Força Aérea a lhe dar outra chance? Bem, vamos descobrir. Projeto e operação. A Lockheed Martin começou a desenvolver o Flecha em 2018 e rapidamente chegou a um projeto de 6,7 metros de comprimento, ou 22 pés, com peso aproximado de 3.000 quilos ou 6.600 libras. O míssil é um propulsor de foguete de combustível sólido, aletas traseiras retráteis e um veículo planador não motorizado no cone do nariz. O sistema foi projetado para o foguete levar o míssil até a borda da atmosfera e então liberar o veículo planador. Supostamente, ele será capaz de atingir uma velocidade incrível de Mach 20 durante essa parte da operação. Isso equivale a aproximadamente 24.000 km por hora, ou cerca de 15.000 milhas por hora. Apesar de parecer improvável, não seria o primeiro míssil hipersônico a alcançar essa velocidade. O míssil Avangard da Rússia tem uma velocidade verificada de Mach 20, com alegações russas de que pode chegar a Mach 27, se você acreditar nisso. E o míssil Trident 2D5, lançado por submarino dos Estados Unidos, foi registrado atingindo Mach 24. Quando o míssil se aproxima da atmosfera, o cone do nariz se abre e o veículo planador hipersônico se desprende, planando de volta à Terra em direção ao alvo a Mach 20. É importante ressaltar que essa velocidade é apenas uma alegação. Relatórios de testes que veremos depois dizem só que o míssil passou de Mach 5, enquanto Mach 20 é uma alegação da DARPA. O veículo planador hipersônico do sistema de mísseis será baseado em um design em forma de cunha, fruto de um projeto conjunto da DARPA e da Força Aérea dos Estados Unidos chamado Programa de Impulso Tático e Planagem. O objetivo do programa era criar um sistema hipersônico de impulso e planagem aerolançado, que é o que analisamos aqui. E a Lockheed Martin ganhou um contrato de 147 milhões para construir e testar um sistema de armas baseado nesse projeto. O planador hipersônico é o núcleo desse projeto de míssil, assim como da maioria dos mísseis hipersônicos. Um HGV é uma ogiva projetada para manobrar e planar sozinha em velocidades hipersônicas, seguindo uma trajetória de impulso e planagem. As trajetórias de impulso e planagem diferem muito das balísticas tradicionais, pois não seguem só a gravidade. Assim, o voo de um HGV é imprevisível. Eles conseguem sustentação aerodinâmica e permanecem mais tempo na alta atmosfera. Seu design os torna muito manobráveis, facilitando evitar detecção. E falando em design, os HGVs são um conceito relativamente novo, então não só se sabe muito pouco sobre eles, como também novos designs estão sempre surgindo. Sabemos apenas que o design do Arrow incorpora um formato de cunha, o que, pensando bem, não revela muita coisa, certo? A principal diferença de design do Arrow em relação a outros mísseis hipersônicos em desenvolvimento é seu método de lançamento. Enquanto a maioria dos mísseis hipersônicos, como o chinês Wujota-17 que cobrimos aqui, são projetados para lançamento a partir de navios, submarinos e bases terrestres, o Arrow é um míssil aerolançado. Lançar um míssil de um bombardeiro e não de uma base terrestre reduz o tempo de voo e também a janela para a detecção e reação das defesas antimísseis inimigas.
Na verdade, é realmente interessante como o desenvolvimento de mísseis aerolançados foi efetivamente o que criou os mísseis hipersônicos em primeiro lugar. Desenvolvidos na década de 1950, só tiveram aplicação real nos anos 1970 e, após serem introduzidos, mostraram-se quase imunes à interceptação. Isso os tornou uma arma de segundo ataque muito perigosa, levando as grandes potências a investir tempo e esforço no desenvolvimento de mísseis superfície-ar para combater essa ameaça. Assim surgiram, por exemplo, os sistemas Patriot e S-400. Isso resultou no desenvolvimento de mísseis hipersônicos para enfrentar esses sistemas, transformando a disputa entre mísseis e antimísseis em um ciclo interminável de cartas reversas do Uno. Lançar um míssil de uma aeronave reduz o tempo de voo e amplia seu alcance efetivo. O Arrow tem um alcance operacional de aproximadamente 1.000 milhas, ou 1.600 quilômetros quando lançado, mas o plano é lançá-los a partir do bombardeiro B-1 Lancer, que tem um alcance de combate realista de cerca de 4.500 milhas, ou 7.500 quilômetros. Antes do projeto Arrow ser cancelado pela primeira vez, bem antes de sua ressurreição, o plano era lançá-los dos bombardeiros Lancer. O avião pode ser facilmente modificado para empregar os mísseis. Isso aliviaria bastante os bombardeiros B-52, que foram originalmente usados para os testes do Arrow. Um B-1 Lancer pode transportar 31 mísseis hipersônicos Arrow, usando compartimento interno e pontos de fixação externos. E se isso realmente acontecesse, esse único Lancer entraria para a história como um dos bombardeiros mais absurdamente poderosos que já voaram. No entanto, o plano não se limitou a um único Lancer. O ex-comandante do Comando de Ataque Global da Força Aérea, General Timothy Ray, afirmou que o plano era equipar um esquadrão de bombardeiros B-1 Lancer, com pontos de fixação externos criados para transportar o Arrow. Um esquadrão de B-1 Lancer normalmente consiste em 18 aeronaves, e isso significa que um único esquadrão poderia carregar 144 desses apenas nos pontos de fixação externos, com mais 414 mísseis Arrow nos compartimentos internos. No entanto, é questionável o quão realista seria vermos isso na prática. Um B-1 Lancer custa aproximadamente 300 milhões de dólares aos contribuintes americanos, podendo chegar a 400 milhões com modernizações. Como um único míssil Arrow pode custar não menos que 15 milhões de dólares, carregar 31 mísseis Arrow a bordo de um único Lancer seria um pouco insano, pois isso efetivamente o transformaria em um avião de 800 milhões de dólares, e isso colocaria um enorme alvo nele. Comandantes provavelmente prefeririam mais bombardeiros com menos mísseis, mas isso é assunto para outro dia. O plano também incluía adaptar parte da frota de B-52 para lançar mísseis Arrow e futuros hipersônicos lançados do ar. No entanto, não há informações sobre se a Força Aérea realmente levou isso adiante, porque o projeto Arrow foi, em determinado momento, cancelado. E adaptar os B-52 exigiria novos motores e sistemas de comunicação. Além disso, previa aumentar a frota de testes de 2 para 8 aeronaves na base aérea de Edwards, Califórnia. Tudo isso, no entanto, era o plano antes do cancelamento do projeto Arrow. E agora que ele foi retomado, não se sabe se o plano continua o mesmo ou se a Força Aérea tem outras ideias. O projeto está em limbo burocrático no momento desta gravação, mas se a Força Aérea iniciar a produção em massa, terá uma arma impressionante. O Arrow poderia neutralizar defesas aéreas inimigas só passando rápido por elas. Isso seria especialmente eficaz contra alvos com pouco ou nenhum aviso prévio, que não teriam tempo para acionar medidas defensivas. Mesmo que conseguissem detectar o Arrow, o que já é improvável, seria ainda mais improvável que conseguissem lançar contramedidas. Mísseis hipersônicos, claro, não são tão onipotentes quanto dizem. Seu desempenho contra alvos móveis é inferior ao contra alvos fixos. Eles são detectáveis e você não pode se comunicar com eles durante o voo hipersônico devido à camada de plasma que os envolve. Eles também representam o ápice da engenharia de mísseis
e um problema comum em projetos de alta tecnologia, principalmente na fase de desenvolvimento antes da otimização, é a tendência a falhas. Quanto mais peças pequenas e complexas existem, maior a probabilidade de algo dar errado. E é exatamente isso que acontece com o AGM 183A, a montanha-russa de desempenho do Arrow. Dizer que o desempenho nos testes do Arrow foi decepcionante seria um grande eufemismo. O projeto foi financiado em agosto de 2018 e iniciou testes de voo cativo a bordo dos bombardeiros B-52 em menos de um ano. Em 2020, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu adquirir os mísseis Arrow e o governo Trump propôs aumentar em 23% o orçamento para acelerar o desenvolvimento. Isso foi mais ou menos na época em que o presidente Trump anunciou um míssil super duper em uma coletiva. Eu chamo isso de míssil super duper. O presidente disse que a arma era 17 vezes mais rápida que os mísseis americanos existentes. A maioria dos jornalistas achou que ele falava do AGM-183A Arrow, mas isso não foi confirmado nem negado. No entanto, o Arrow foi atormentado por falhas desde o início. O plano previa que a Força Aérea finalizasse testes iniciais do foguete e simulações de disparo antes de um teste completo com ogivas reais. Se esse teste completo tivesse sucesso, a Força Aérea avaliaria passar o programa da prototipagem rápida para a implantação rápida. Em 2021, o programa concluiu 5 testes bem-sucedidos, embora os primeiros tenham sido adiados por problemas de hardware e software. Foram testes básicos. Eles apenas testavam a integração inicial da arma com a aeronave, verificando o encaixe e funcionamento mecânico do Arrow no B-52. 2 eventos inesperados ocorreram nos testes, cuja natureza segue secreta, levando ao redesenho do sistema de controle das aletas. A Força Aérea quis fazer 3 testes do motor de propulsão, um simulado e 2 reais. No fim, os testes reais foram um grande fracasso. No primeiro teste, o míssil não se separou do B-52, porque o sistema integrado identificou um problema no atuador das aletas. Então a Força Aérea implementou uma solução para esse problema e prosseguiu com o segundo teste do motor de propulsão, que era o 8º teste no total, mas que também acabou sendo um desastre completo. O motor de propulsão não foi acionado após o B-52 soltar o míssil, que acabou caindo em algum lugar do campo de testes Point Mogul C. O único ponto positivo do teste foi a liberação segura do míssil da aeronave e o funcionamento perfeito do atuador das aletas. Mas o míssil em si não funcionou de jeito nenhum. Agora, neste ponto, a Força Aérea solicitou 161 milhões de dólares para a aquisição, o que cobriria o custo de 12 mísseis Arrow e mais 238 milhões de dólares para cobrir pesquisa e desenvolvimento no ano de 2022. Outros testes ocorreram em 2021. Em maio, um B-52 voou da Louisiana ao Alasca para testar transmissão de dados e detecção de alvos do Arrow. O B-52 recebeu dados do Arrow por um centro de dados em Anchorage, a mais de 1000 milhas náuticas. Depois, ele simulou um disparo em um alvo a mais de 600 milhas. Após esse marco, o motor de reforço não entrou em ignição novamente. A mesma coisa aconteceu em dezembro de 2021, que foi a 3ª vez consecutiva que o míssil simplesmente se recusou a funcionar. O Congresso cortou o financiamento do projeto pela metade e direcionou os recursos para pesquisa e desenvolvimento, buscando resolver problemas e viabilizar novos testes bem-sucedidos. Só em maio de 2022 que o Arrow conseguiria ser lançado com sucesso na costa do sul da Califórnia. O propulsor do Arrow foi acionado e queimou como previsto, levando o míssil além de Mach 5. 2 meses depois, o teste foi repetido com os mesmos resultados. No final de 2022, ocorreu o primeiro teste completo do sistema integrado. Esse foi o primeiro teste, mas era para ser decisivo para o Arrow. Surpreendentemente, o motor de propulsão foi acionado sem problemas, e o veículo planador hipersônico se separou do motor de propulsão em seguida. Apesar disso, os sensores do campo de testes apresentaram falhas durante o teste e a Força Aérea não pôde exatamente considerar um sucesso, já que não tinham ideia se o HGV e sua ogiva funcionaram como esperado na fase terminal do voo. Não havia sensores.
Logo depois, em março de 2023, outro AGM-183A foi testado e esse teste foi um fracasso completo. Nesse ponto, começou a parecer que o Arrow estava preso em um ciclo de um passo à frente e dois para trás. E o Congresso começou a avaliar se a arma realmente valia todo esse esforço. Eles estimaram que produzir 300 mísseis Arrow custaria cerca de 14,9 milhões de dólares por míssil, com o programa em si custando 5,3 bilhões de dólares americanos. Isso inclui integração à plataforma, manutenção e 20 anos de sustentação. Na mesma época, Andrew Hunter, secretário assistente da Força Aérea para Aquisições, afirmou que a Força Aérea dos Estados Unidos não compraria o míssil. Mesmo assim, os 2 testes finais do Arrow seriam realizados, pois já estavam pagos e os dados poderiam ajudar programas semelhantes no futuro. Isso decepcionou muitos militares americanos, pois era sabido que a China já tinha mísseis hipersônicos, com a Rússia logo atrás, tornando fundamental para os Estados Unidos criar um projeto superior. Era isso que o Arrow deveria ser, e em 2023 ele começou a desmoronar. Os 2 testes finais ocorreram no fim de 2023, e mesmo sem divulgar resultados, a Força Aérea disse ter obtido informações valiosas sobre a nova tecnologia. Assim, o programa estava quase encerrado, com a Lockheed Martin pronta para a produção limitada se houvesse algum progresso no desenvolvimento. Mas isso é só um discurso técnico de relações públicas para dizer que estamos engavetando esse projeto porque estamos meio que empacados. Um último teste foi realizado em março de 2024, com o Arrow tendo um bom desempenho, mas esse seria o fim do novo míssil hipersônico. Enquanto o Arrow decepcionava oficiais militares em todos os Estados Unidos, um projeto aparentado chamado Operational Fires, ou OPFARS, para abreviar, estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo. OPFIRES era a adaptação da DARPA, do corpo do AGM-183A, mas reaproveitado como um míssil hipersônico lançado do solo e mais barato. O projeto teve grande sucesso nos testes e é o primeiro míssil lançado da traseira de um caminhão logístico do Corpo de Fuzileiros Navais. Uma característica de design muito importante desse míssil era o motor foguete com empuxo controlável. No Arrow, o motor de reforço só se desliga automaticamente e se separa após consumir todo o combustível. Já o OPFARS permite desligamento do motor foguete a qualquer momento pelo operador. Essa implementação de design faria com que o míssil tivesse um desempenho melhor e, mais importante, mais rápido contra alvos de curto alcance. O lançador para essa versão do Arrow podia ser instalado no M1075A1 PLS do Exército e na família de veículos LVSR do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Apesar dos testes positivos, o projeto OPFIRES foi abandonado em 2022 por razões desconhecidas. Mas voltando ao Arrow, em junho de 2025, mais de um ano após o cancelamento, a Força Aérea decidiu reviver o projeto por um único motivo. A China estava liderando a corrida hipersônica. Tornou-se imperativo para a Força Aérea desenvolver e implantar não apenas o Arrow, mas também o míssil de cruzeiro de ataque hipersônico, que é uma arma semelhante de design australiano-americano. O general David Alvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, afirmou que buscavam recursos para 2 programas hipersônicos. Citando, um deles tem um formato maior, é mais estratégico e de longo alcance, que já testamos várias vezes. Chama-se Arrow, e o outro é o HACM. Fim da citação. Isso implica que se tornou crucial que as falhas sejam corrigidas e que as armas passem da fase de pesquisa e desenvolvimento para a fase de aquisição. O orçamento fiscal de 2026 destinou 362 milhões de dólares ao programa Arrow, cujo escritório planeja conceder o primeiro contrato de produção ainda este ano. Isso pode significar 2 coisas. Ou a Força Aérea encontrou uma maneira de fazer uma arma até então disfuncional realmente funcionar, ou isso é apenas encenação, para mostrar à China, que possui mísseis hipersônicos há quase uma década, que os Estados Unidos também conseguem desenvolver armas semelhantes. Porém, não parece ser uma jogada de marketing.
A Força Aérea também está financiando novos suportes externos para os bombardeiros B-1 Lancer transportarem os mísseis Arrow. E supostamente também estão sendo realizados testes no F-15 e Strike Eagle, que é outra aeronave que pode potencialmente transportar os mísseis. A volta do Arrow e a insistência da Força Aérea dos Estados Unidos em mísseis hipersônicos levantam uma questão, não é? Por que agora? Por que reviver um projeto de armamento abandonado? Em 2023, o Pentágono solicitou um orçamento de pesquisa de 4,7 bilhões de dólares para armas hipersônicas e, com isso, marcou uma taxa de crescimento anual composta de 25% desde 2014. Isso fez das tecnologias hipersônicas uma das áreas de crescimento mais rápido nos gastos de defesa dos Estados Unidos. Na verdade, só há 2 motivos para os Estados Unidos se dedicarem tanto ao desenvolvimento de armas hipersônicas e à retomada do Flecha. Os mísseis hipersônicos são o foco da atual corrida armamentista junto aos drones. Porém, drones podem ser feitos por países subdesenvolvidos, já mísseis hipersônicos exigem engenharia avançada e alto investimento. Em segundo lugar, os Estados Unidos ficaram para trás nessa corrida, com a China tendo não apenas o arsenal de mísseis hipersônicos mais diversificado, mas também o maior número de mísseis hipersônicos à sua disposição. A China está à frente dos Estados Unidos porque os aliados ocidentais ignoraram seu crescimento militar por muito tempo. Segundo William Freer, pesquisador de segurança nacional do Conselho de Geoestratégia, que afirmou isso. Rússia e China decidiram investir muito nesses programas há anos, enquanto Estados Unidos e Reino Unido não fizeram o mesmo. Enquanto a China, que está significativamente à frente da Rússia no desenvolvimento de armas hipersônicas, desenvolvia essas tecnologias, os países aliados do Ocidente estavam focados em combater insurgências no exterior e o terrorismo doméstico, e naquele momento não parecia provável um conflito entre potências equivalentes. O mundo não presencia um conflito entre potências equivalentes desde a Segunda Guerra Mundial, e o início dos anos 2000 não indicava que algo assim estava se formando. O agora aposentado chefe do Serviço Secreto de Inteligência britânico, Sir Alex Younger, disse que o resultado final dessas circunstâncias e das decisões tomadas nessas circunstâncias foi que, abre aspas, não percebemos o enorme crescimento da China como potência militar, fecha aspas. Essa declaração resume bem o desenvolvimento das armas hipersônicas. Os Estados Unidos estão mais próximos de Israel e Coreia do Norte do que da China e Rússia na corrida por mísseis hipersônicos devido à grande confusão no Pentágono sobre especialização de armas. Quem tenta fazer tudo não é mestre em nada, e os Estados Unidos financiavam meia dúzia de programas hipersônicos ao mesmo tempo. Esses programas se dividiam em 2 categorias: mísseis de cruzeiro hipersônicos ou veículos planadores hipersônicos. Categoria da flecha. Tentar desenvolver 6 armas ao mesmo tempo faz com que nenhum projeto tenha financiamento suficiente, pois o orçamento fica muito dividido. O conceito de arma hipersônica, de propulsão a ar, ainda em desenvolvimento, já consumiu mais de $1 bilhão, pelo que se sabe. O míssil de cruzeiro de ataque hipersônico, citado antes, deve entrar em serviço em 2027 e já custou quase $2 bilhões ao contribuinte. A arma hipersônica de longo alcance custa $41 milhões por unidade, com os custos de desenvolvimento chegando a $4,4 bilhões e os custos de produção subindo para $2,5 bilhões. Esses são os projetos hipersônicos mais conhecidos nos Estados Unidos, mas ao analisar apenas os custos, fica claro porque o Pentágono tem dificuldade em desenvolver uma arma hipersônica funcional. Os Estados Unidos chegaram atrasados à festa e, quando finalmente chegaram, tentaram compensar anos de atraso. Em entrevista em 2023, William Roper, ex-secretário assistente da Força Aérea para Aquisição, Tecnologia e Logística, 2018 a 2021, afirmou: "Não havia uma estratégia durante meu tempo no Pentágono. Pelo que posso ver de fora, não parece haver uma agora." Fecha aspas. Além de estarem atrás dos principais concorrentes, os Estados Unidos enfrentam outra grande desvantagem. Eles desenvolvem mísseis hipersônicos
não nucleares, que são mais difíceis de criar por exigirem maior precisão. Um relatório do Congresso de 2025 afirma que, abre aspas, a maioria das armas hipersônicas dos Estados Unidos, ao contrário das da Rússia e da China, não está sendo projetada para uso com ogiva nuclear. Assim, as armas hipersônicas dos Estados Unidos devem exigir mais precisão e serem tecnicamente mais complexas que os sistemas chineses e russos com ogivas nucleares. Fecha aspas. Com isso em mente, os Estados Unidos buscaram e ainda buscam desenvolver diferentes tipos de armas hipersônicas para diferentes setores militares. A Marinha receberia a arma de ataque convencional rápido, o Exército já recebeu a hipersônica de longo alcance e a Força Aérea ficaria com a flecha, além do HACM. Outro motivo surpreendente para os Estados Unidos estarem atrás da China é a falta de túneis de vento. Surpreendentemente, os Estados Unidos que inventaram os aviões possuem apenas 26 túneis de vento, segundo o relatório do Government Accountability Office de 2021. 14 desses túneis foram construídos antes de 1970. Túneis de vento são essenciais no desenvolvimento de aeronaves e mísseis, possibilitando testes térmicos, de armamentos e de pressões aerodinâmicas. A China, supostamente, tem apenas 18 túneis, mas quando se trata de projeto de mísseis hipersônicos, o país ainda supera os Estados Unidos, pois possui um túnel de vento hipersônico chamado túnel de vento JF-20-2, capaz de simular velocidades de até Mach 30. Ela também tem vários túneis com mais de 8 metros, 26 pés, bem maiores que os da Europa e dos Estados Unidos, que geralmente não passam de 5 metros, 16 pés. É assim que as coisas permanecem até hoje. Segundo a análise do Axios, no final de 2025, ainda há grande diferença entre os Estados Unidos e seus principais rivais, o que basicamente motivou a retomada da flecha. Embora o projeto tenha fracassado no início, acredita-se que estava avançado e o bastante no cancelamento para que, com tecnologias e correções posteriores, a flecha funcione perfeitamente. Reviver esse projeto é mais econômico do que iniciar um novo de arma hipersônica para substituir a flecha na Força Aérea. Há também o benefício adicional de a flecha ser muito acessível, custando 15 milhões de dólares por míssil, enquanto o Dark Eagle hipersônico de longo alcance do Exército custa 41 milhões de dólares por unidade, o que significa que você poderia praticamente financiar 3 flechas pelo preço de um único Dark Eagle. Em que estágio a flecha se encontra agora? Bem, ninguém sabe, mas é altamente improvável que o Pentágono ressuscitasse um programa fracassado se não acreditasse que a arma realmente pudesse ser aperfeiçoada, produzida e introduzida em serviço ativo. Como o plano é colocar o HACM em serviço em 2027, é possível que a flecha siga um cronograma parecido, mas isso ainda precisa ser confirmado. Obrigado por assistir.